Boa noite! Vamos para o último jogo da noite, categoria A. Lucas Burgani, que também está jogando na B, e o Guilherme Bittar, lá de Brasília. O Lucas Burgani é lá do Clube Citar, aluno lá do Rodrigo Léo e do TED, e o Gui Bittar joga em Brasília. Vamos assistir o jogo desses dois daqui a pouquinho. Vou entrar lá na sala ver se eles já estão prontos. Beleza, cara. Vamos bater uma bola aí? Vamos. Esperar o Vlad entrar, né? É. Já entrei, senhores. Eita. Peraí, deixa eu só ajustar aqui o negócio. Mas fiquem à Cara, vontade meio que para aquecer aí o quanto vocês precisarem, tá? Fiquem à vontade. Bom jogo para vocês. Boa sorte, divirtam-se. Valeu. Se precisar de qualquer coisa, me chama que eu tô por aqui. Opa. Mal. Beleza, Vlad. Muito bom. Deixa eu tirar minha carinha feia daqui do. E vamos assistir esses dois. Tudo indica que vai ser um duelo de atacantes de novo, né? Boa. Mal. Não, boa. Oxi, tá furando? Ai, eu antes aqui tava batendo umas bolas aqui, furando tudo, rapaz. Cara, é muito diferente. É, então. Apesar de igual. Eu acho a mesma coisa. Aí, tem hora que parece que não. Você joga também? Jogo. Jogo lá no Cetário, em São Paulo. Não sei se você é daqui também. Não, eu sou de Brasília. Eu treino com o Rodrigo Léo. Vocês colocam o Mixed ou vocês colocam Arena? Então, depende. Lá no Cetário, às vezes eu jogo lá, eu ponho na Arena. Nossa senhora. Mas eu tô jogando de casa. Aí de casa eu coloco o Portal. Porque é menos espaço, é mais seguro, né? Eu tenho a impressão de que o jogo fica melhor na arena. Do tipo, ele processa menos coisa. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho gato em casa. E aí, às vezes elas passam, e aí eu tenho que ficar esperto para matar elas aqui. Então, por isso que eu... O meu é a mulher e o filho aqui. Então. Opa. Oh, mal. Nossa Opa, senhora. voltou? Travou? Ai. Começar com isso? Rapaz. Tudo a mesa aí. Deixa eu ver. Boa. Quer dar um pivô aí? Se quiser. À vontade. Se tiver espaço aí também, né? Tempo? Opa. Pivôzão forte. Tu tá no B? Não, tá muito bem no B. Daqui a pouco vai. Tá com 3.000 aí, ó. Velho. Bom drive. Mal. Eu sinto muita dificuldade com backhand aqui. O fora até que nem tanto, mas o backhand, cara, não consigo encaixar igual na vida real. Ou ele vai pra rede ou eu bato muito pra fora. Olha. É que eu acho que tipo, a gente não tem a resistência do ar aqui, né? Tem uma parada... Eu tô tranquilo se quiser começar. Se quiser... Quer mais alguma coisa? Não, tá bom. Vamos lá. Vamos se divertir. Beleza.
Campeonato é pra se divertir, né, não, Vlad? É isso. Chernobyl. É isso. É isso. Sangue. Bom, sangue. Bora. Bom jogo, Gui. Valeu. Pra você também. Como é seu nome, velho? Desculpa. Lucas. Lucas. É nóis, Isso, Lucas Burgani. Tamo junto. Bom jogo aí. A gente quer sangue, né, galera? A gente gosta de se divertir, mas na hora de competir a gente vai pra cima. Então, o Gui Vittar de Brasília está aqui na parte esquerda do vídeo. E o Burgani ali na parte direita, parte alta do vídeo. Duelo de forehand está com cara, né? Os dois têm uma técnica muito boa de forehand. Eu acho que a gente vai ver umas bombas de forehand aí, ó, dos dois. Vai ser um ritmo bom, hein? Eu tenho que jogar com esses dois amanhã, hein? Um na sequência do outro, tô perdido. Belo saque. Valeu. Extremamente técnico o jogo, hein? Extremamente técnico. Muito boa técnica os dois. Oxi. Olha que forehand poderoso do Lucas Burgani, hein? Muito bom. Os dois têm forehands muito bons. O Dimitar se mexe muito bem, né? Boa bola. Olha. O Dimitar é favorito para a categoria B, hein? É um dos favoritos. Tem muito jogador bom na categoria B. O Burgani, desculpa, o Dimitar só tá jogando a A. O Dimitar já tá com quase 2.900 pontos. O Lucas Burgani que tá jogando as duas, né? O Lucas é um dos favoritos para a categoria B. Tá jogando muito bem, tem um ataque muito forte. Um duelo de atacantes e com os dois com muito bom forehand, hein? Os dois com forehand muito perigoso. Abrindo uma vantagem agora utilitária. Importante essa vantagem no primeiro jogo para quem conseguir ganhar. Já ganhou o primeiro set. Quem atacar primeiro tá levando uma vantagem, né? Principalmente ali do lado do forehand. Saque lateral para esquerda ali do Dimitar. Tá funcionando, hein? Tá funcionando. O Burgani tá com dificuldade de ler esse saque. Parece que ele tá mais por baixo. Mas ele tá bem lateral. A gente consegue ver ali no contador de spin
A coluna da direita é o ângulo que tocou na bola, né? Então, Boa. quando tá bem pro lado, Valeu, vamos lá. é lateral. Quando tá pro lado um pouquinho mais para baixo, ou pro lado um pouquinho mais para cima, esse tipo de variação é que está funcionando bem ali pro Gibitar. O Burgani tá lendo, tá tendo uma dificuldade de ler, o saque acaba passando bola mais fácil. E esse é só o primeiro jogo, hein? Pela pontuação, lógico, o Gibitar é favorito, né? Tá com quase 2.900 pontos. O Lucas Burgani ainda tá na casa ali de 2.400, 2.500. Os dois são novos no VR, né? Um tem 6 meses de jogo só no virtual, o outro tem só 3. Então eles têm muito o que crescer ainda no virtual. O ano que vem vai ser um ano muito bom para os dois, provavelmente. Vão estar jogando de igual aí com todo mundo. Meu tracking tá all over the place, ó. A Raquel começar a ir embora. Tô vendo seu óculos longe ali. Pera, agora voltou. É. Normal aí? Vocês viram ali os jogadores comentando sobre o tracking, né? O rastreamento dos controles. Tem vários fatores que. Olha que esse topspin bonito, bastante giro agora do guitar. Tem vários fatores, né? Para melhorar o tracking. As pilhas do controle tem que estar boas. Se a pilha estiver já acabando, o tracking fica comprometido. A iluminação do lugar que você está jogando tem que ser uma iluminação mais homogênea. Se tiver vários tipos de luz diferentes, algum reflexo, espelho, alguma coisa refletindo, já pode influenciar também de forma ruim. A bateria do óculos, né? É importante estar cheia também, e é por isso que a gente usa bateria extra, né? E essa bateria extra é justamente para manter a bateria do óculos perto de 100% o máximo possível, para a performance do óculos virtual ficar boa, né? Muito gira essa bola do guitar, hein? O Lucas tem que fechar mais o ângulo e entrar mais firme para frente nessa bola. Ele tá deixando a bola chegar perto dele entrando muito lento. Ele tem que dar um tapa mais rápido nessa bola com o ângulo certo, né? Para conseguir fazer um bloqueio mais eficiente. A gente comentou isso numa outra transmissão, né? Que a reta pode anular a curva. Então, quando o oponente está atacando com muito topspin, é uma curva. E aí você entra mais reto na bola para tentar anular essa curva e fazer um bloqueio mais rápido. Mas tem que estar na angulação certa e tem que ter a firmeza correta também. Se entrar muito mole, a bola acaba escapando. E ganha o primeiro set do segundo jogo o Gibitar. Tá relativamente confortável o jogo pro Gibitar por enquanto, né? O Lucas tem muita qualidade nos golpes, mas tá errando mais, né? Tá menos regular. E essas bolas por baixo, esse jogo por baixo, parece que tá beneficiando o Gibitar. Ele tem uma bola por baixo bem pesada. O Lucas tá com dificuldade de abrir essa bola. Saque bem lateral de novo. Olha que bola bonita, né? Bola para direita, ali bem lateral, usando a diagonal curta ali da mesa. Bola difícil de fazer, hein? Difícil de controlar. Tanto na vida real quanto no virtual. Acho que no virtual é até mais difícil de controlar essa bola. Esse bloqueio, essa bola tá girando bastante. Vocês veem ali no contador, né? Mais de 100 giros por segundo. O Lucas tem que fechar o ângulo e entrar mais firme. Aí, ó, essa bola também, essa que sai curta principalmente. Tem que avançar com a perna direita para o corpo ficar perto da bola e dar um tapa nela reto e firme para bloquear essa bola, esse topspin mais curto. Não só no virtual, tá? Na vida real funciona também.
Toda vez que você vê um topspin com menos velocidade, que sai mais curto, mas você percebeu que o oponente girou bem a bola, você não pode esperar essa bola chegar até você. O topspin é curto, então teoricamente é mais lento e você tem tempo de se mexer, né, na direção da bola. Então, avança o pé direito e entra firme nessa bola, tanto no forehand quanto no backhand. Tem que avançar o pé direito para estar perto da bola, dar esse tapa para frente reto. Com 5 match points agora o Guibitar. Tá confortável o placar, né? O jogo tá bem técnico, mas no fim das contas o Guibitar tá fazendo os pontos importantes, né? Tá mais regular, tá conseguindo trocar mais bola, dando menos ponto de graça, né? Ó, mais um erro de saque ali, esse é isso. Como que eu Esses erro esse pontos de último saque graça assim, fazem a né? diferença. Pô, que pena, Lucas. Bom momento, você teve um bom momento aí. Então, Boa virada, tava 8-2, foi. Pô, boa, mandou muito bem, cara. Vamos lá, uma água aqui. tranquilo. Jardineiro, passam quatro de cada grupo, são Eu só fico com dois medo de grupos, tirar né? o óculos, perdeu a mesa, posicionamento. Pra piorar, eu também fico com medo de embaçar o olho. Embaça muito meu olho direito, toda vez. Ah, o meu também. Eu não tiro por causa disso. Eu uso óculos, não sei você. Não, não uso, mas mesmo assim embaça muito, cara. Eu uso Impressionante. aí, tipo, o calor, se eu tiro o óculos, embaça. Aí eu prefiro ficar com ele na cabeça. Aí vamos Bora. lá pro terceiro jogo. Pode ser o último, né? Se o Dimitar ganhar. Então, passam quatro de cada grupo para cair numa chave de quartas de final. E aí perdeu, tá fora, né? Cruza o primeiro de um grupo contra o quarto do outro, o segundo de um grupo contra o terceiro do outro. Cai numas quartas de final. E isso vai ser a partir do dia 1º de setembro. Então os jogadores têm até dia 31 de agosto, né? Que é domingo que vem, para fazer todos os jogos do grupo. Cada grupo tem de 6 a 7 jogadores, então tem bastante jogo, né? 5 a 6 jogos por grupo. E tem gente que se inscreveu em duas categorias, como é o caso do Burgani, né? Tá jogando a A agora, mas ele também tem os jogos da B para fazer. Então vai ter umas 2 semaninhas aí bem corridas, né? Marcar todos os jogos. É muito sólido o Guibitari. Não tinha visto ele jogar ainda. Tava acompanhando os resultados dele no ranking e tal, mas eu não tinha visto ele jogar. É um jogo bem sólido. Tem esse backhand bom. Linda bola. Valeu. E tudo se encaminha aí para um 3-0, né? Dominando as ações ali o Militar. E não tá fazendo muito, né? O Burgani tá dando mais ponto de graça, errando a abertura de jogo de bolas relativamente. Nada é fácil no tênis de mesa, né? Mas bolas mais lentas, bola que ele teria tempo de se preparar, né? Sim, fica bem mais fácil para marcar os jogos, né? O mesmo fuso horário, mesmo idioma, né? Tem dois jogadores do torneio, os dois jogam na categoria C, que é o Henrique Camanho, que ele é brasileiro, mas mora em Portugal, e a Renata, que é brasileira também e mora nos Estados Unidos. Então eles têm um fuso horário ligeiramente diferente, o Henrique tem mais, né? Mas todo mundo daqui, né? Fica bem mais fácil mesmo. E o nível dos jogos está excelente, viu? Excelente. A categoria B está um espetáculo, entregando jogos maravilhosos. A categoria C tivemos alguns jogos bem equilibrados também. Hoje a gente teve o Léo Arata contra o Reynosawa, foi um jogaço da categoria A. O Reynosawa abriu 2 jogos a 0 em cima do Léo Arata, e o Léo Arata é top 10, hein?
O Leonardo acabou de entrar no top 10 do ranking mundial. E o Rei fez um jogaço contra ele, foi super duro, deu muito trabalho pro Leonardo. O Burgani com dificuldade de ler o saque até agora, né? O saque mais lateral. Esse foi mais por baixo. Mas o Gibi tá sacando bastante lateral, lateral para esquerda. E o Burgani tá entrando muito embaixo dessa bola, né? E o pior é que o saque tá longo, né? A maioria, então dava pra ele esperar um pouquinho e fazer um ataque. Sempre esperem saque longo, sempre. Isso é uma regra, tá? Nunca antecipem o saque curto, porque o saque longo ele é mais perigoso. Se você não tá esperto para pegar o saque longo, se você chega atrasado no saque longo, o seu oponente tem muito tempo para trabalhar. Se você chega um pouco atrasado no saque curto e faz uma recepção mais ou menos, ainda assim você está no jogo. Mas se falhar na recepção do saque longo, perdendo alguma oportunidade de atacar, ou simplesmente entrando com o ângulo errado, chegando atrasado, fica muito mais fácil para o adversário. Tá com 7 match points agora o Gibitar. Ai, valeu. Valeu, meu brother. Valeu. Vlad, tá por aí? Opa, tô Show, tô sempre por aqui, rapaz. Que é isso? Gostei muito do jogo de Muito vocês. obrigado, Lucas. Vocês têm características muito parecidas, né? Vocês têm um forehand muito É verdade. poderoso, né? O Gui Bittar conseguiu ser mais, jogar melhor dentro da mesa ali, aquele jogo de saque e recepção, né? E aí ficou um pouco mais regular. Mas vocês fizeram bolas muito boas, tem o nível técnico de vocês dois é muito bom. E o Lucas é um dos favoritos, hein, Lucas, para a categoria B. É Eu isso aí, vejo Lucas. você como um dos favoritos da B aí, né? Eu Lucas, você me permite falar algumas coisas, cara? permito, Do teu pode jogo? falar, mano. Pode Vlad, sim. é tranquilo isso também? O que você acha? Temos todo o tempo do mundo, a noite é nossa. Boa. Cara, Lucas, tem que esperar mais a bola, cara. Tá muito angustiado. Quando eu recebo bem seu saque, você tá meio assustado, aí você quer dar, espera a bola chegar, espera a bola, tá muito ansioso. Saca, já tá ansioso em cima da mesa. Ou eu saco, você já tá ansioso. Calma, cara. A bola vai chegar, entendeu? É muito difícil colocar curto, assim, curtão, com muito giro. Então, se tiver curto, você vai conseguir. Agora, se tiver bem a bola, assim, espera ela vir, backhand. Mesma coisa, porque assim, eu acho que eu tenho uma característica de. Na vida real, eu faço muito isso. Eu entro muito no kick, né, na bola. Então, às vezes, quando eu boto por baixo, aí, ó, fica muito giro, ó. Então é difícil. Espera a bola. Se você não esperar a bola, cara, essa bola não sobe. Essa bola não sobe. Pelo menos é o que eu vi aqui, né? O Vlad pode até dar dicas melhores, né? Não, mas é isso mesmo. Eu estava até comentando durante a transmissão que o Gui estava sacando lateral também bastante e o Lucas estava com dificuldade de ler, acaba entrando um pouco embaixo da bola demais É, e tal, estava dando muita chance. é. Mas esse backhand, Lucas, quando a bola vem pesada por baixo, assim, funda ali no seu backhand, não só esperar a bola, como o Gui falou, que está correto, espera um pouquinho, dá um passinho para trás, espera, mas também o pulso você está usando muito bem, só que o seu braço está curto. Essa bola pesada tem que soltar o braço junto com o pulso para essa bola passar. Tem que jogar lá para cima o braço junto, porque é o braço que faz a bola Boa. andar. O pulso dá um giro, mas é o braço que faz a Isso. bola andar. Então, se ficar curto o braço, a bola, mesmo que você acerte e consiga jogar por cima da rede, vai ficar muito curto o ataque. É fácil de tomar contra-ataque. Outra coisa, Lucas, que eu tava errando muito na vida real por causa do VR, que a gente não vê o cotovelo, certo? A Então, gente não vê o cotovelo. eu ia falar sobre isso do Vlad, falou do braço. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Tipo, na vida real, eu tenho uma referência do meu braço aqui, do que eu tô fazendo. E aqui Isso. eu tenho. E aí eu acho que me complica, às vezes, nos movimentos, fazer errado, assim, tipo, a sensação que eu tô fazendo o movimento errado porque eu não tenho referência do que eu tô vendo, sabe? Te falar que Eu o preciso cotovelo, acostumar cara, isso um pouco, no jogo me acostumou a baixar o cotovelo, porque eu não vejo, igual você falou. Aí o pulso fica inefetivo, assim, porque ele fica com o curso muito baixo, né? Quando você tá com o cotovelo baixo, você não consegue dar a volta na bola. Agora, quando você sobe o cotovelo, melhora essa bola, né? Essa que você tá querendo entrar, né? Abrir Sim. a primeira bola. Tipo assim, ó, cava aí.
Aí, É, então, levanta o cotovelo, cara. Não pode deixar o cotovelo. Aí, cara, é isso. ela tá Se passando. deixar o cotovelo baixo, não vai, não vai. Essa bola não vai. E, cara, cavadinha. Mas, ó, cara, tu tá jogando muito bem. Quando a gente aqueceu, eu já vi que a gente jogava bem parecido. Muito massa, cara. Assim, talvez abrir mão um pouco de bolas mais fortes pra botar na mesa. Várias bolas você botou por baixo muito pesada. Eu vi, em vez de eu dar um bombão, eu vinha e dava uma raspadona nela. Porque é ruim pra tu. Esse Sim, jogo tem sim. muita dificuldade. Eu tenho, pelo menos, dificuldade em calcular o quanto que eu tenho que fechar a raquete. Mesma coisa. É que eu acho que na vida real a gente já vai com uma referência. E É, aí aqui acho que o bloqueio é um pouco diferente. Tipo, a bola tem muito exatamente. mais giro aqui, mais fácil, né? Então, É. acho que Teve uma bola essa é que uma você das. atacou, cara, que eu até fiz assim, ó. Porque eu falei, essa bola tá com tanto giro que se eu não fizer isso, ela vai embora. Aí eu tive a Uhum. felicidade de voltar, mas é um pouco isso, assim. Essa é a minha dificuldade aqui também, fechar. Na disputa de backhand, meu backhand fica fraco, porque qualquer bola que eu vou a mais vai pra fora, né? Sim. E eu tenho uma dificuldade nisso aqui, mas, cara, a gente tá melhorando. É pegar essas referências, ver o Vlad jogando. Eu E vi o Vlad jogando. vocês têm que Ó, entender também, cara, que vocês são dois bebezinhos no virtual ainda, faz poucos meses é, que vocês estão jogando. Existe uma adaptação que demora um ano e meio. Vocês vão ver daqui começo do ano que vem, meio do ano que vem, como vocês vão estar com outro conforto, porque não é só a técnica vocês têm, porque vocês jogam bem na vida real. É o conforto de estar com óculos na cara, é menos visão periférica, é sensibilidade é, diferente, sabe? Esses ângulos que vocês falaram, né? Um ângulo às vezes um pouco mais fechado. Ler o efeito no virtual é mais difícil, porque você não vê o corpo do cara fazendo esforço. Você não vê o cara batendo o isso, pé no chão, você não vê o cara, entendeu? Fazendo careta. Então, a leitura do spin é diferente também no VR. Tudo muito isso requer diferente. adaptação, né? Sim, sim, eu também Perfeito, sinto. Vlad, perfeito, perfeito. A noção de profundidade é muito diferente. O cara vai pra trás, bate uma bola assim, ó. Cara, não parece a mesma coisa da vida real, do cara vir aqui Sim. atrás, né? Já é muito pra trás. É. Outra coisa também, cara, saque, eu tive que adaptar. Meu saque principal na vida real é o invertido, que é assim, ó. Que eu não consigo fazer aqui direito, cara. Eu não consigo. Meu saque fica curto aqui, ó, na mesa, Uhum. na vida real. Eu gosto muito desse saque, né? De fazer o invertido. Só que aqui eu fico sem referência total, velho. Parece que eu perco totalmente. Então é costume, igual o Vlad falou, né? A É, é, sensibilidade é Sim. diferente, né? Ontem, é, por exemplo, ontem não, no meu jogo contra o Raesk pela categoria B, eu percebi uma coisa, que você tinha falado da referência do real, o bebezinho no virtual, eu percebi assim nas primeiras bolas, eu acho que você uhum, assistiu o jogo, Vlad, é, nas primeiras bolas que eu tentei dar o meu forehand, tava indo tudo pra fora, porque eu acho que eu tava fazendo movimento em vida real, sem a referência, e aí eu tava estourando tudo. E aí eu falei, calma, eu tô em outro ambiente e tal, e aí começou a entrar minhas bolas de forehand que fizeram eu acabar ganhando o jogo dele, eu acho. Então, eu acho que essa São coisa pequenos a gente tem que ajustes, trabalhar. né? São É, pequenos eu ajustes que não, a gente tem que são pequenos fazer. ajustes. é, É praticamente o mesmo esporte, mas a sensibilidade é diferente. São Exatamente. pequenos eu não ajustes. É um posso dar pouquinho. forehand total. Eu não posso dar forehand total aqui, igual eu dou eu bato em forehand bem forte. Normalmente eu tento. Eu não faço tanto volume. Eu faço um, dois, depois é o winner. Meu jogo é meio assim. Aqui, cara, se eu dou total, é muito difícil. E quando acerta, é muito rápido, né? Porque eu me jogo mesmo, vou com o corpo, né? Faço o pivô. Eu só fiz um pivô no jogo. Que eu me joguei aqui e acertei, né, Vlad? Mas assim, É, esse pivô é uma dificuldade de fazer no é. virtual ainda, Mas pra vocês mim. vão ver como o conforto vai aumentando ao longo dos meses e vocês começam a se soltar mais. Eu demorei Uhum. muito para pular numa bola longe ali no forehand, sabe? Uma bola que você tá que o cara estica a bola pro canto, eu demorei muito para poder pular. Quando eu percebi que eu podia pular e o óculos não ia sair voando da minha cara, foi libertador. Mas é isso, são detalhezinhos que a gente tem que o tempo traz, né? Isso vai ser, por isso que vai ser muito legal acompanhar a evolução de Muito vocês nos legal. próximos meses, porque é isso mesmo. Agora, senhores, mudando ligeiramente de assunto, amanhã eu jogo com vocês dois, né? Sim, senhor. Exatamente. Calma lá, 8h30, o Lucas joga com o Hidetaka pela categoria B, 8h30. Isso. Eu vou transmitir esse jogo. Imediatamente depois, às 9 eu jogo com o Lucas. E Eu acho que não, que aí, o Hidetaka é na A, Vlad, também, ah, é se eu não na me A engano. também, tá bom, tá bom. É que o Hidetaka tá na B, tá. É, É, é isso aí. Então você joga na A com o Hidetaka.
8h30. Aí às 9 da noite jogamos nós dois, e às 10 da noite eu jogo com o Gui. É isso? Tá tudo certo, né? Isso, é Vlad, isso. Então se tá. você acabar antes e quiser antecipar, me manda. Ixi. Foi mal, galera. Eu encosto no óculos, ele sai do fone Sim. também. Se você quiser adiantar, Vlad, dependendo da hora que você acabar, me manda um É, WhatsApp, tá? fica dando uma olhada no jogo meu com o Com Lucas, certeza. porque a hora Vou que estar acompanhando. acabar, dá 5 minutinhos só pra eu trocar o streaming e aí a gente já entra. Pode ser antes, sim. Tranquilo, cara. Tranquilo. Maravilha, Vlad amanhã vai maravilha. me dar aula na vida, na prática. Pra mim e pra você, Lucas. É isso. Que eu vi Vocês ele estão jogando. falando assim, aí daí chega lá na hora, vocês metem um cacete no velhinho aqui, eu fico com cara de Quero bobo. ver, ô Vlad. Que Eu só isso, vejo você Vlad. falando isso. Nunca vi isso acontecendo, Eu cara. também, a mesma coisa. Eu só vejo ele falar isso aí. Eu nunca vi acontecer. Não, não, tem que, Mas se eu é entrar de bom, eu bobeira sempre com quis jogar vocês com o dois, Vlad, pô. com esse forehand que vocês dois têm aí, se eu entrar de bobeira, vocês me arrebentam, você tá louco. Ainda vou jogar com o Afonso amanhã, que é outro que tem um forehand desgraçado de rápido, tá louco. Então é isso. Cara, Queridos, tem muita gente obrigado boa. mais uma vez. Foi um prazer Valeu. transmitir o jogo de vocês. Amanhã tem mais. Amanhã à noite a gente se encontra. Muito obrigado. Beleza, brigadão, Lucas, Vlad. Valeu, Gui. não sei se você tá com horário aí. Se você quiser jogar mais uma casualzinha aí, fica à vontade, cara. Pode Vamos ser, lá? vamos Bora. então. Vamos Boa. Bom, implementar essas mas brigadão mudanças? pelas dicas aí, brigadão, Vlad, brigadão Vambora, quem velho. assistiu aí. Valeu, então. Valeu, Valeu, querido. Eu valeu, vou, galera. eu vou sair da sala aqui para não atrapalhar vocês. Abraço, até amanhã. Tá É bom. isso, tamo junto. Valeu, abraço. Valeu. Muito bom. Dimitar controlou bem, né? Controlou bem o jogador mais sólido um pouquinho. Mas os dois têm muito potencial, né? Eles jogam há poucos meses. Muito, muito potencial. Dá pra ver esses dois daqui a pouco jogando primeiro em super divisão aí do circuito mundial e dando trabalho para todo mundo, né? Que bom, estamos crescendo. Amanhã, por enquanto, a gente tem esses jogos da noite, né? Que a gente comentou ali com eles. Mas tem um jogo meu também. Amanhã eu faço 3 jogos, gente. Se eu acordar com esse nariz ruim aqui, amanhã eu tô perdido. 4h30 da tarde eu jogo com o Afonso. Sou absoluto A do Brasil, um jogador excelente, um caneteiro veloz, com um forehand super forte. Tem tudo para ser um jogo muito interessante. É sempre difícil jogar com o Afonso. 4h30 da tarde. E aí, 8h30 em diante, tem essa sequência do Hidetaka com o Burgani, depois eu e o Burgani e eu e o Gui Bittar. E podem aparecer outros jogos também ao longo do dia aí, vamos ver o que acontece. Tá? Aí eu vou passando para vocês o resto da programação amanhã. Então, obrigado mais uma vez pela maratona. Foram 7 jogos hoje. Confesso que eu tô cansado, viu? De streamar esse tanto de jogo. Acho que eu nunca falei, fazia tempo que eu não falava tanto num dia só. Obrigado mais uma vez e a gente se encontra amanhã com o segundo domingo, né? Porque começou no domingo passado, amanhã é o segundo domingo, termina a fase de grupos no domingo da semana que vem, dia 31 de agosto. Aí, pessoal, um abraço.